Fala galera, eu tô conversando aqui com a turma no Discord e até surgiu uma questão aqui bem interessante para a gente falar sobre médias, né? E o papo que a gente estava tendo aqui no Discord é como a gente vê as diferenças entre média exponencial e média aritmética. Então eu vou fazer aqui de uma forma bem resumida uma tabelinha para explicar o que seria a média exponencial e a média aritmética. Então é assim, quando você pega a média aritmética, ela faz a soma da forma mais simples. Ela vai pegar, por exemplo, assim, mais 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 um. O que eu tenho aqui? Eu tenho a soma de 4, perfeito? E aí, o que ele vai fazer? Quantos eu tive aqui? Eu tive 1, 2, 3, 4, certo? Então ele vai fazer 4 dividido por 4, que vai ser 1. Isso é uma média aritmética, que é a média simples. Eu faço a soma de números e divido pela quantidade de soma de números. Tão simples quanto isso. Já a média exponencial, eu não vou saber detalhar aqui em qual parâmetro, como ele coloca, mas eu acho que isso aqui serve como bom entendimento. Ele vai fazer assim: ele vai fazer a soma, perfeito? Dos preços que estão acontecendo no mercado, só que ele vai atribuir um peso para o evento mais recente em detrimento ao evento mais antigo. Então seria o seguinte: quando a gente olha a média aritmética, todas as informações têm o mesmo peso. Quando eu olho a média exponencial, a informação mais recente, que seria nesse caso aqui, o 6, ele é mais importante do que o 3. E eu acho que algo que é legal, que poucas pessoas sabem, é o seguinte: sabe quem usa média aritmética? O nosso IBOV. Então, quando a gente olha o nosso IBOV, o que acontece com o IBOV? Ele soma hoje em dia tem 80 e vai lá fumaça, eu não sei quantos, principais papéis em relação ao volume financeiro, e ele vai dar importância, por exemplo, as blue chips lá, você tem Vale, Itaú, que são as mais valiosas, CSN3, etc., que está no topo da relação, só que lá embaixo, quem está tipo em número 85, 84 do volume que entra nessa equação, ele vai ter a mesma importância para esse bolo. E aí o que acontece? Você causa uma distorção que às vezes você pode ter um papel extremamente importante com um volume muito maior em detrimento a um papel que está lá embaixo. E quem usa outra técnica desse tipo, de outra equação, é, por exemplo, o SP500. Se você olhar a relação do SP500, o que acontece no SP500? Ele vai pegar, sei lá, os principais papéis norte-americanos em volume financeiro lá em bilhões, e os primeiros, eles vão ter muito mais importância do que o que está lá embaixo. Então, você olhar, por exemplo, assim, você pega lá os principais papéis americanos, a Amazon, Apple, Microsoft, sei lá quem está hoje em dia, esses papéis lá em cima, se você somar, sei lá, os 6, 7 primeiros, 8, não sei qual é o número preciso, ele vai praticamente compor o índice em relação à média. Por quê? Porque é uma média exponencial. Ele tem uma ordem de importância. E aí, quando a gente olha, por exemplo, aqui num gráfico, a gente pode pegar aqui um gráfico limpo, a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui está a minha média de 200. Eu vou, eu vou tirar aqui a minha média de 20, eu vou colocar como exponencial de 200. Ó, vocês podem ver que o que acontece? Ela, o mercado está caindo, vocês estão vendo. E aqui vocês percebem que ela tem uma pequena diferença entre a aritmética e a exponencial. Por que motivo? A exponencial ela está levando em consideração, dando peso deste fechamento maior do que a 199 atrás, em relação à aritmética. Então, a vantagem de você ter uma média exponencial é que ela diminui o ruído. Por exemplo, uma média clássica exponencial é a 9. Ó. E aí existe a clássica, que é a 8, de aritmética. Vamos colocar 8 aqui, ó. Espera aí. Média móvel, deixa eu mudar a cor aqui. Espera aí. 8 aritmética. Vou mudar para fúcsia.
Cadê minha média? Ah, não, já sei o que eu fiz. Pronto, ó. Então, ó, 8 aritmética. Vou mudar aqui para 9 exponencial. Reparem que a 9 exponencial, ela acompanha mais próximo o meu preço. Estão vendo aqui? Por que motivo? Ela está dando o peso diferente do fechamento atual em relação ao que está acontecendo com a média tradicional aritmética. A média tradicional aritmética, ela dá peso igual a tudo. Então, a média exponencial, ela sempre vai ser mais suave. E aí muita gente vai se perguntar, eu até fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre triple screen, o que é melhor e o que é pior. Na verdade, não tem. A média, ela sempre funciona, ela sempre tem a mesma qualidade, igual, porque a cada momento diferente do mercado, as médias têm as suas importâncias. Então, por exemplo, quem vai lá ler os livros clássicos de Martin Pring, vai ler Alexander Elder, vai ver que o que ele usa? Ele usa aqui a média 8 a 20, 50 e 200. Esse trio, na verdade, esse quarteto de médias aritméticas compõem o que ele fala como o triple screen. Por que motivo? A média 8 aritmética, se eu abrir o gráfico de 5 minutos e colocar uma média de 8, o que ela vai equivaler? Ela vai equivaler à média de 20 nos 5 minutos. Por que isso acontece? Vamos mostrar aqui, isso aqui eu não entrei em detalhe no outro vídeo. Se eu tenho a média de 20 nos 5 minutos, pega 20 e divide por 5. Vai dar quanto? 4. Ou seja, por período eu tenho 4. Multiplica por 2. Por que 2? 2 minutos. Eu chego no meu 8. Então, 20 dividido por 5 igual a 4. Aí eu multiplico por 2, porque é meu tempo gráfico de 2 minutos. Dá 8. Por isso que a média de 8 nos 5 minutos equivale à média de 20 nos 2. 50 é a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, a média móvel de 20, divide por 5, vai dar 4, multiplica por 15. Por quê? Por exemplo, o gráfico de 15 minutos. Aí existe um detalhe. Isso aqui daria 60. Só que o que acontece? Existe um detalhe que foi feito que ele é arredondado para 50 por causa. Isso daí entra uma teoria muito mais longa, que aí entram 20 dias num mês, na verdade 22 pregões. Então ele é arredondado um pouco para baixo. Mas a lógica se segue baseado nessa. Então, essa é a equação, essa é a fórmula que é montada. E aí muita gente vai perguntar, beleza, tudo bem, você está falando sobre a média aritmética. E a exponencial? A exponencial, o que eu conheço, ela foi difundida, familiarizada pelo sistema do Larry Williams, que é o 9.1, 9.2, ponto contínuo, 9.3, 9.4, por aí vai. Que aí ele usa a média de 9, se não me falha a memória, ele usa de 9, 21, 34 e 72, que são as médias que ele usa, que são as médias tradicionais no mercado. Eu, particularmente, por outros estudos, no meu operacional, eu passei a adotar a média de 197 exponencial, que foi onde eu consegui achar uns cálculos, onde eu consegui fazer uma aproximação em relação ao que eu queria, em relação aos 5 minutos, então eu adotei a média 197 exponencial, utilizo outras médias aqui na minha nuvem de médias, e aproveitar só hoje para fazer aqui um resumo do que aconteceu. Fizemos essa venda aqui na sala hoje, entrada aqui, exaustão dessa pernada de alta, alvo aqui exatamente na minha média longa, na minha média de 197. Então, eu vou fazendo bate-papos aqui em temas que vão surgindo, subindo aqui no YouTube.
Vamos ver, ó, essa entrada aqui eu comentei que não era legal porque estava no topo de uma consolidação. Na verdade, toda essa parte consolidou aqui. A gente pegou essa entrada aqui que foi muito boa. Analisando aqui, essa entrada não era boa justamente pela consolidação, era o mesmo conceito, né? Vamos ver o que está acontecendo para cá. Teve essa comprinha, até gente nova na sala entrou e pegou muito bem essa comprinha aqui, ó, para sair aqui, um scalpzinho, né? Entrada, como está perto da nuvem de médias, não vale a pena. Não peguei essa entrada, eu acho que teve gente que pegou. Não peguei. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído aqui. Vou fazendo mais materiais aqui para todo mundo. Ó, teve outra aqui, mais perto da média longa. Nunca brigo com média longa. É isso aí, galera. Deixe o comentário, se inscrevam, compartilhem. Obrigado.